3. O sucesso deixa pistas. Aqueles que se concentram em apenas uma única coisa são os que avançam neste mundo. Og Mandino. Provas da única coisa estão em todo canto. Preste atenção e você sempre as encontrará. Um produto, um serviço. Empresas de sucesso extraordinário sempre têm um produto ou serviço pelo qual são mais conhecidas ou que lhes rende mais dinheiro. O Coronel Sanders começou a KFC com uma única receita secreta de frango. A Adolph Coors Company cresceu 1.500% de 1947 a 1967 com um único produto numa única cervejaria. Os microprocessadores geram a maior parte da receita líquida da Intel. E a Starbucks? Acho que essa você sabe. A lista de negócios que alcançaram resultados extraordinários por meio do poder da única coisa não tem fim. Às vezes o que é feito ou entregue é também o que é vendido, às vezes não. Veja o Google. A única coisa deles é a pesquisa, que torna a propaganda, sua fonte-chave de receita, possível. E quanto a Star Wars? Sua única coisa são os filmes ou o merchandise. Se você chutou o merchandise, acertou e errou. A receita de brinquedos recentemente ultrapassou os 10 bilhões de dólares, enquanto a receita de bilheteria mundial dos 6 filmes principais totalizou menos da metade, 4,3 bilhões de dólares. Porém, do meu ponto de vista, os filmes são a única coisa, porque tornam os brinquedos e os produtos possíveis. A resposta nem sempre é óbvia, mas isso não torna sua procura menos importante. Inovações tecnológicas, mudanças culturais e forças competitivas em geral ditam a evolução ou a transformação da única coisa de um certo negócio. As empresas mais bem-sucedidas sabem disso e estão sempre perguntando: qual é a única coisa? A Apple merece um estudo por criar um ambiente no qual uma única coisa extraordinária pode existir enquanto transita para outra única coisa extraordinária. De 1998 a 2012, a única coisa da Apple passou de Macs para iMacs, para iTunes, para iPods, para iPhones, com o iPad buscando a pole position na frente da linha de produção. Sempre que um novo aparelho de ouro entrava embaixo dos holofotes, os demais produtos não eram descontinuados nem relegados ao saldão. Essas linhas, além de outras, continuaram a ser refinadas enquanto a única coisa do momento criava um bem documentado efeito de prestígio, fazendo mais propício para o usuário querer adotar a família toda de produtos da Apple. Quando você entende a ideia da única coisa, começa a enxergar o mundo dos negócios de outra maneira. Se hoje sua empresa não sabe qual é a única coisa dela, então a única coisa dela é ir procurá-la. Uma pessoa. Pode haver apenas uma única coisa mais importante. Muitas coisas podem ser importantes, mas apenas uma pode ser a mais importante. Ross Garber. A única coisa é um tema dominante que se mostra de diversas formas. Pegue o conceito, aplique-o a pessoas e você verá que uma só delas pode fazer toda a diferença. No primeiro ano do colegial, Walt Disney cursou aulas à noite no Chicago Art Institute e tornou-se o cartunista do jornal da escola. Depois de formado, quis continuar cartunista de jornal, mas como não conseguia emprego, seu irmão Roy, executivo e bancário, arrumou trabalho para ele num estúdio de arte. Foi lá que ele aprendeu animação e começou a criar desenhos animados. Na juventude de Walt, sua pessoa única foi Roy. Para Sam Walton, muito cedo, foi L.S. Robson, seu sogro, quem lhe emprestou os $20 mil de que ele precisava para começar seu comércio varejista, uma franquia da loja Ben Franklin. Depois, quando Sam abria sua primeira Walmart, Robson pagou secretamente $20 mil a um proprietário de terras para realizar uma expansão crucial.
Albert Einstein teve Max Talmud, seu primeiro mentor. Foi Max quem apresentou o menino Einstein, então com 10 anos de idade, a textos-chave de matemática, ciências e filosofia. Max fez uma refeição por semana com a família Einstein durante 6 anos, enquanto orientava o jovem Albert. Ninguém se faz sozinho. Oprah Winfrey dá crédito ao pai e ao tempo que passou com ele e a esposa por lhe salvar a vida. Ela disse a Jill Nelson, da The Washington Post Magazine: se eu não tivesse sido enviada para o meu pai, teria seguido outro caminho. Profissionalmente, tudo começou com Jeffrey D. Jacobs, o advogado, agente, manager e conselheiro financeiro, que quando Oprah procurava orientação para um contrato de emprego, persuadiu a apresentadora a fundar sua própria companhia, em vez de ser simplesmente um talento a ser contratado. Nascia a Harpo Productions Inc. O mundo conhece bem a influência que John Lennon e Paul McCartney exerciam sobre o sucesso das composições um do outro, mas no estúdio de gravação havia George Martin. Considerado um dos maiores produtores musicais de todos os tempos, George foi constantemente mencionado como o quinto Beatle por seu extenso envolvimento nos discos da banda. A expertise musical de Martin ajudou a preencher os vazios entre o talento cru dos Beatles e o som que queriam alcançar. Boa parte dos arranjos de orquestra e de instrumentos, bem como diversas gravações de teclado nos primeiros discos, foi escrita e executada por Martin em colaboração com o grupo. Todo mundo tem uma única pessoa que significa muito ou foi a primeira a influenciar, treinar ou conduzir. Ninguém alcança o sucesso sozinho. Ninguém. Uma paixão. Uma habilidade. Você tem que pensar numa coisa. Persiga essa coisa que escolheu. General George S. Patton. O sucesso demanda unidade de propósito. Vince Lombardi. Veja os bastidores de qualquer história de sucesso extraordinário e a única coisa está sempre lá. Ela aparece na vida de qualquer negócio de sucesso e na vida profissional de qualquer pessoa de sucesso. Também aparece em torno de paixões pessoais e habilidades. Todos nós as temos, mas quem alcança sucesso extraordinário tem sempre uma paixão intensa ou uma habilidade que se destaca, definindo-o ou motivando-o mais do que qualquer outra coisa. Em geral, a fronteira que separa paixão de habilidade pode ser vaga porque as duas estão quase sempre conectadas. Pat Matthews, um dos maiores pintores expressionistas dos Estados Unidos, diz que transformou sua paixão pela pintura em habilidade e depois em profissão, basicamente fazendo uma pintura por dia. Angelo Amorico, o guia de turismo de maior sucesso da Itália, diz que desenvolveu suas habilidades e finalmente seu negócio a partir de sua paixão única pelo país e um profundo desejo de compartilhá-lo com os outros. Esse é o roteiro das histórias de sucesso extraordinário. Paixão por algo leva a um tempo desproporcional de prática e treinamento. Esse tempo gasto acaba traduzido em habilidade e quando a habilidade é desenvolvida, os resultados são melhores. Melhores resultados geralmente levam a mais divertimento e mais paixão e mais tempo são investidos. Pode ser um círculo virtuoso que leva a resultados incríveis. A paixão única de Gilbert Tuaboni é correr. Gilbert é um corredor de longa distância norte-americano, nascido em Songa, Burundi, e foi o amor antigo pela corrida que o ajudou a vencer o Campeonato Nacional de Burundi nos 400 e nos 800 metros masculinos, na época em que estava ainda no ensino médio. Essa paixão ajudou a salvar sua vida. Em 21 de outubro de 1993, membros da tribo Hutu invadiram a escola de Gilbert e capturaram alunos da tribo Tutsi. Os que não foram imediatamente mortos sofreram espancamentos e foram queimados vivos num prédio vizinho. Depois de 9 horas enterrado embaixo dos corpos queimados,
Gilbert conseguiu escapar e fugiu correndo dos captores até estar a salvo num hospital da região. Foi o único sobrevivente. Vivendo no Texas, Estados Unidos, ele continuou competindo, afiando suas habilidades. Recrutado pela Universidade Cristã de Abilene, Gilbert foi premiado 6 vezes com o All-American Honor. Concluídos os estudos, ele se mudou para Austin e, pelo que todos dizem, é o treinador mais famoso da cidade. Para cavar poços de água em Burundi, ele cofundou a Fundação Gazelle, cujo principal captador de recursos é, adivinhe, a Run for the Water, corrida patrocinada que acontece nas ruas de Austin. Dá para ver como o tema corre ao longo de toda a vida de Gilbert. De competidor a sobrevivente, da escola à carreira e à caridade, a paixão de Gilbert Tuabone pela corrida tornou-se uma habilidade que levou à profissão, que por sua vez gerou a oportunidade de fazer algo em retorno. O sorriso com que ele recebe colegas corredores nas pistas que circundam o lago Lady Bird, em Austin, simboliza como uma única paixão pode virar uma habilidade, juntos acionando e definindo uma vida extraordinária. A única coisa aparece várias vezes na vida de quem tem sucesso porque é uma verdade fundamental. Apareceu para mim, e se você deixar, vai aparecer para você também. Aplicar a única coisa em seu trabalho e na sua vida é o mais simples e o mais inteligente que você pode fazer para se propagar em direção ao sucesso que deseja ter. Uma vida. Se eu tivesse que escolher apenas um exemplo de alguém que dominou a única coisa para construir uma vida extraordinária, teria de ser o executivo norte-americano Bill Gates. A paixão única de Bill no ensino médio era a computação, que o levou a desenvolver uma habilidade: programação de computadores. Nos tempos do colégio, conheceu uma pessoa, Paul Allen, que lhe deu o primeiro emprego e tornou-se seu parceiro para fundar a Microsoft. Isso aconteceu como resultado de uma carta enviada a uma pessoa, Ed Roberts, que mudou as vidas deles ao dar-lhes a chance de escrever o código de um computador, o Altair 8800, e eles só precisaram de uma única chance. A Microsoft começou sua vida para fazer uma única coisa: desenvolver e vender interpretadores BASIC para o Altair 8800, o que acabou por transformar Bill Gates no homem mais rico do mundo durante 15 anos corridos. Quando se aposentou da Microsoft, Bill escolheu uma pessoa para substituí-lo como CEO, Steve Ballmer, que ele conhecera na faculdade. A propósito, Steve foi o 30º empregado da Microsoft, mas o primeiro executivo contratado por Bill. E a história não acaba aqui. Bill e Melinda Gates decidiram empregar sua riqueza para fazer a diferença no mundo. Guiados pela crença de que toda a vida tem igual valor, criaram uma fundação para fazer uma única coisa: resolver problemas muito difíceis, tanto de saúde como de educação. Desde o início, a maior parte das doações da fundação seguiu para uma área: o ambicioso Programa de Saúde Global de Bill e Melinda, cujo único objetivo é empregar avanços da ciência e da tecnologia para salvar vidas em países subdesenvolvidos. Para fazer isso, eles focaram uma única coisa: erradicar as doenças infecciosas, causa importante de mortes na época. Em certo ponto da jornada, tomaram a decisão de focar também em uma única coisa que faria isso: vacinas. Bill explicou a decisão. Tínhamos que escolher o que seria a coisa mais impactante para oferecer. A ferramenta mágica de intervenção na saúde são as vacinas, porque podem ser feitas sem grandes gastos. Uma única linha de pensamento os levou por esse caminho quando Melinda questionou: em que lugar podemos gerar o maior impacto com esse dinheiro? Bill e Melinda Gates são provas vivas do poder da única coisa. Única coisa. As portas do mundo foram abertas
e a visão que ofereceram é estonteante. Por meio da tecnologia e da inovação, sobram oportunidades e as possibilidades parecem não ter fim. Isso pode ser tanto inspirador quanto angustiante. A consequência não intencional da abundância é que somos bombardeados por mais informações e escolhas num dia do que nossos ancestrais recebiam durante a vida toda. Atormentados e apressados, uma sensação ranzinza de que tentamos demais e conseguimos de menos nos assombra dia após dia. Percebemos por intuição que o caminho para se chegar ao mais passa pelo menos, mas a questão é onde começar. De tudo o que a vida tem a oferecer, como escolher? Como tomar as melhores decisões, viver a vida num nível extraordinário e jamais olhar para trás? Viva a única coisa. O que Curly sabia, todas as pessoas de sucesso sabem. A única coisa repousa no coração do sucesso e é o ponto de partida para alcançar resultados extraordinários. Baseada em pesquisa e em experiência de vida, esta é uma grande ideia sobre o sucesso embrulhada num pacote simples e inofensivo. Explicá-la é fácil, acreditar nela pode ser difícil. Então, antes que entremos numa discussão franca, sincera, sobre como de fato funciona a única coisa, quero discutir abertamente os mitos e os dados incorretos que nos impedem de aceitá-la. São as mentiras do sucesso. Quando as banimos de nossas mentes, podemos investir na única coisa de mente aberta, seguindo então por um caminho livre.